Muito bem, que bom que você chegou. Eu estava te esperando. Aqui é o pastor Olivan e esta é a plataforma do Sábio Pregador. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos embarcar em uma jornada fascinante através de uma das histórias mais impactantes do Novo Testamento, que é a história de Ananias e Safira. Preparem para descobrir lições profundas sobre integridade, a graça divina e as consequências de nossas ações. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo como esse. Bom, começamos a nossa jornada na vibrante, poderosa e unida comunidade cristã de Jerusalém. Isso no primeiro século, no início da história da igreja. A comunidade estava experimentando um grande mover de Deus, de forma que em todos havia abundante graça e havia temor nos corações. Nesse cenário destaca-se um discípulo chamado Barnabé, que vendeu a sua propriedade e trouxe toda a quantia e depositou no tesouro da igreja, depositou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, observando a atitude destes irmãos, também quis fazer o mesmo e decidiram vender a sua propriedade e doar o dinheiro para a comunidade. Parecia um ato de generosidade, um chamado para contribuir para o bem comum. No entanto, no coração deles surgiram uma tentação que iria mudar as suas vidas para sempre. Em vez de doar todo o valor como haviam planejado, Ananias e Safira decidiram reter uma parte para si mesmos. O medo da perda financeira e a influência de Satanás levaram-os a tomar uma decisão desonesta. Eles mentiram sobre o valor entregue, apresentando uma falsa generosidade à comunidade que eles pertenciam. O apóstolo Pedro, um dos líderes daquela comunidade, com discernimento dado pelo Espírito Santo, ele confronta Ananias com uma pergunta incisiva. Por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retesse parte do valor da propriedade? Esse confronto marca um ponto crucial na jornada de Ananias e Safira. Ananias, ao ser confrontado, ele percebe a gravidade da sua mentira, mas é tarde demais. Ao ouvir as palavras de Pedro, ele cai morto, sendo um sinal severo da consequência da sua desonestidade. 3 horas depois, Safira, sem saber o destino do seu marido, encontra o mesmo destino ao mentir para o apóstolo Pedro. A história de Ananias e Safira ela serve como uma prova para a comunidade cristã primitiva a severidade e as consequências das ações e reforça a necessidade da integridade, de honestidade. Pedro e os outros apóstolos são aliados na manutenção da pureza e santidade da comunidade. Por outro lado, Satanás é o inimigo que tenta levar os crentes ao desvio da palavra de Deus. Bom, estudiosos bíblicos, ao longo da história, interpretaram essa história como um exemplo de disciplina divina. A disciplina não é apenas um castigo, mas uma medida necessária para proteger a comunidade e manter a integridade diante de Deus. Essa história desafia cada crente a refletir suas próprias ações e motivações. A comunidade cristã é chamada a confrontar suas próprias tentações e influências malignas. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Pedro, escrevendo uma das suas cartas, diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. A história de Ananias e Safira é um lembrete poderoso de que a integridade é essencial na vida cristã. Deus não está à procura de super-heróis, super-homens, mulheres maravilhas. Deus está à procura de pessoas que têm um coração honesto, de um coração sincero, que não tentam esconder de Deus os seus fracassos, as suas falhas, os seus pecados, mas que estejam prontos para reconhecer e confessar ao Senhor os seus pecados.
Eles, Ananias e Safira, enfrentaram a provação suprema e as suas falhas foram um alerta para toda a comunidade. Porque a Bíblia diz que em todos eles houveram grande temor. A história de Ananias e Safira fortaleceu a comunidade, lembrando a todos da seriedade da desonestidade e a importância de viver uma vida honesta e transparente diante de Deus e diante dos homens. Enquanto essa história pode parecer dura, ela também é uma demonstração da graça divina. Deus oferece a todos nós a oportunidade de arrependimento e transformação. O que podemos aprender e aplicar hoje? A história de Ananias e Safira é um chamado à integridade. Em um mundo onde a desonestidade pode parecer comum, somos chamados a viver conforme o padrão de Deus. Além disso, é um lembrete de que a graça de Deus não elimina as consequências dos nossos atos. Precisamos viver de forma honesta e transparente, sabendo que Deus sonda os nossos corações. Nossas ações têm peso. Diante de tudo isso, a reflexão que fica é: embora sejamos salvos pela graça, as nossas ações têm peso. Que possamos viver de maneira que honre a Deus, que reflete a sua santidade em nossas vidas. Logo aqui abaixo, deixe o seu comentário e a sua opinião sobre esse assunto. E obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe no grupo de WhatsApp da sua igreja. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.